Olá, bem-vindo, bem-vinda ao tópico 2 do módulo um dos nossos pontos de atenção quando da preparação das demonstrações contábeis para micro, pequenas e médias empresas. Eu sou o professor Álvaro Ricardino e vamos ao assunto. Qual é o nosso programa para esse segundo tópico? Políticas contábeis, mudança de estimativas e retificação de erros. O que fazer quando qualquer uma dessas três condições se fizer presente? E aqui a gente vai começar meio assim pela ordem de balanço. Caixa e equivalentes de caixa, contas a receber no próximo módulo, a gente vai para estoque, assim por diante. Então, nosso programa é esse. Vamos então falar de política contábil, mudança de estimativa e retificação de erro. Chegou a data do balanço, você tem que apresentar as demonstrações e ocorre que houve alguma mudança de política. Vamos então falar de políticas contábeis. Elas correspondem aos critérios que cada norma de cada conta define para que a empresa siga para aquela conta. Por exemplo, estoque, ele deve ser contabilizado ao valor de custo menos impostos recuperáveis. Há outras coisas, mas seria uma base, né? Então, é um critério. E eu não posso, então, alterar uma política contábil, não posso alterar o critério. Pode, só se a norma indicar que você tem que fazer ou quando a alteração resultar em informação mais relevante e confiável relativas a eventos e transações. A gente já falou de relevância e confiabilidade, mas o que é resultar em informação mais relevante? Nenhum empresário vai acordar no dia 1º de janeiro e falar, mais preguiçada. Você fala, até o ano passado eu usava o custo médio, mas esse ano eu vou usar o primeiro que entra, o primeiro que sai. Isso não existe. Ou a norma manda que faça assim, ou ele tem que ter um motivo muito sério. Por exemplo, a empresa dele que adotava o primeiro que entra, o primeiro que sai, para custear os estoques, ela foi adquirida por uma outra empresa que usa o custo médio. E na hora de você juntar as informações, né, para fazer a consolidação, eu não posso ter padrões diferentes, porque eu perco a confiabilidade, eu perco a comparabilidade. Então, eu tenho que alterar. Ao fazê-lo, eu tenho que deixar nota explicativa para isso. Então, o exemplo está dado aqui, sair de um regime de competência de caixa e passar para o regime sair de competência para passar para regime de caixa, ou passar do custo médio para o PEPs, coisas assim. Contabilização. Se eu mudei, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que retroceder a demonstração até onde, no passado, o mais antiga possível. Como se essa prática contábil sempre tivesse existido. Pô, mas a minha empresa tem 40 anos, tenho que retroceder 40 anos, refazer todos os meus estoques, cada entrada, cada saída. Não. Aqui vem aquela história do custo-benefício. Você reparar, se você tiver um dia que fazer isso, você vai reparar que quanto mais você volta ao passado, menor começa a ser a diferença entre a prática antiga e a nova. Então, termos práticos, 5, 6, talvez 7 anos sejam o suficiente. Mas temos um problema. A minha empresa pegou fogo o ano passado, em julho. Tudo se perdeu. Não tinha backup, não tinha nada, eu só tenho informação de agosto para cá. Ok? Faça a demonstração do ano passado, de agosto até 31 de dezembro, e esse ano, de 1º de janeiro a 31 de dezembro. E aí você deixa uma nota explicativa desse tamanho, dizendo o que aconteceu, por que o balanço tem só 5 meses e que não há comparabilidade. Ok? Divulgação. Tudo isso que eu falei, informar essas alterações e os seus efeitos em nota explicativa. Quando você mudou, por exemplo, do médio para o PEPs, óbvio que é uma mudança de valores para mais ou para menos, não sei. Quanto é isso? Quanto isso alterou o resultado? Porque, obviamente, ao fazer as mudanças, você vai contabilizando e ajustando o balanço, você não muda por mudar. O objetivo é acertar o patrimônio líquido. Essa diferença vai somar ou diminuir
os lucros acumulados. Importante, não aplicar a norma se os efeitos dessa transação não forem relevantes. Por exemplo, eu sou uma empresa de prestação de serviços, tenho um estoquezinho desse tamanho, ele corresponde a 3% dos meus ativos. Minha empresa foi adquirida por outra que tem um custo diferente do meu. Pô, mudar do PEPs para o médio ou vice-versa, para 3% do total dos ativos, não vai acrescentar em nada. Não faça. Só deixa uma nota explicativa. Porque justamente que não foi feito, porque o efeito não é relevante. Ok? Então, é essa a ideia. Toda essa bibliografia está na NBCTG 1000, seção 10. Mudanças de estimativas contábeis. O que é uma estimativa? É algo que eu acredito, é um valor que eu imagino que irá ocorrer, é futuro. E nós, contadores, temos uma limitação muito séria. O nosso diploma de contador não vem acompanhado de bola de cristal. Então, quando a gente estimar alguma coisa, a gente faz isso usando a melhor informação que a gente tem. Essa é a ideia, essa é a melhor estimativa. E quando eu tenho que mudar uma estimativa contábil, eu estou fazendo um ajuste no ativo ou passivo do valor de consumo periódico. Exemplo, a depreciação, eu vou aumentar o tempo de depreciação ou vou diminuí-lo. Eu achava que eu ia perder estoques e eu tinha feito uma estimativa de perda. Nós vamos ver isso um pouquinho mais à frente. Eu não perdi tanto quanto eu imaginava. Então, eu estou mudando a minha estimativa. Mudança de estimativa não é erro. Você não errou, você fez o melhor que você tinha em mãos. Então, não altera exercícios anteriores. Você não tem que retroagir balanço para nada. Você trabalha com, como diria um personagem de novela, com o para frente mente, o para trás mente não mexe, ok? E você corrige. A estimativa era para ser feita em 3 anos e passou para 8, consequentemente o valor da depreciação, por exemplo, vai mudar, e você explica isso em nota. Divulgação, qual é a natureza da mudança e os seus efeitos nas demonstrações atuais e, se for possível projetar, nas demonstrações futuras. Novamente, isso está na seção 10. E, por último, retificação de erro de exercícios anteriores. O que são erros? São omissões, deixei de apresentar, ou má apresentação das demonstrações financeiras de um ou mau exercício, decorrente da falha de uso ou uso errôneo de informação confiável. Tipo de erro: erro de cálculo, erro de aplicação prática, erro de aplicação de práticas contábeis, omissões, interpretações erradas e até fraude. Muito bem. Exemplo. A empresa comprou uma máquina enorme que corresponde a 40% dos ativos dela. E ela contabilizou, obviamente, a compra. Só que isso foi há 5 anos e o ex-contador esqueceu de depreciar de lá para cá. Pô, se essa máquina correspondia a 40% dos ativos, provavelmente ou com certeza a depreciação dela é relevante. Tem um valor expressivo no resultado. O resultado está maior, tranquilamente, há 5 anos. Ele errou porque ele fez de propósito para se vingar da empresa, fazer ela pagar mais imposto de renda? Não sei. Ele interpretou a norma errada, achando que não precisava mais depreciar. Ele calculou errado? Não sei, mas é erro. Erro tem que ser corrigido para trás, na data que ele foi identificado e trazer até o presente. E se o erro foi no próprio exercício? Bom, você não vai voltar, porque se é aqui, você já acerta nesse próprio ano, ok? Muito bem. Isto é fundamental. Erros ocorridos em anos anteriores não são ajustados na demonstração de resultado deste ano. Eles são ajustados no patrimônio líquido, portanto, em lucros ou prejuízos acumulados, e não deste ano, do ano anterior.
Então, se você vai fechar o balanço de 2023 e você descobrir um erro lá de 2020, quantifique esse erro para maior ou para menor e ajusta em lucros ou prejuízos acumulados de 2022. Por quê? Porque agora, como você corrigiu e normalmente em 2023, você tem comparabilidade entre anos. Se você corrigir em 2023, o 2022 está errado. Ok? Muito bem. E o que eu tenho que informar? Natureza do erro e quais contas foram afetadas por esse erro. Ok? Vamos em frente. Vamos falar de caixa e equivalentes de caixa. O que é caixa? É a grana que está em espécie. Hoje é muito difícil as empresas manterem dinheiro em alguma gaveta. No passado isso era mais fácil, ficava na mão de uma secretária. Ah, precisa mandar o garoto reconhecer firma no cartório. Tá, abria a gaveta e dava para ele lá R$ 50, depois ele apresentava o troco e ela tinha lá um conta corrente assim, de entradas e saídas que mensalmente ela mandava para a contabilidade. Pode ser que ainda exista. Então, caixa e banco é dinheiro em mãos. Ok? Por que é dinheiro em mãos? No passado você precisava emitir um cheque, até o banco passar a hoje você faz um Pix, você faz a transferência, é entendido como dinheiro na mão. Então, caixa e banco, dinheiro em moeda corrente do Brasil, reais, ou eventualmente a empresa pode ter num cofre moeda de outro país. Um diretor que voltou de viagem, e aquilo era uma espécie de troco de viagem, etc. e tal. Então, a moeda estrangeira é qualquer moeda que não sejam reais. E o que eu faço isso na data do balanço? O diretor provavelmente vai voltar, não faz sentido eu trocar em reais, tá, mas você também não pode apresentar isso. Eu tenho 10 mil reais em banco e caixa e mais 100 euros ou 100 dólares ou 100 moeda que você quiser. Não, tudo em reais. Tá. Quanto custaria essa moeda se eu fosse vendê-la para um cambista? Lá na casa de câmbio, está escrito assim, valor de compra ou valor de venda. Valor de compra é o quanto ele paga quando você leva a moeda. E é esse valor que você vai usar. Ele compra de você e depois revende para alguém com lucro. Essa é a natureza da transação dele. Então, se você fosse transformar em reais na data do balanço, qual é a cotação da moeda de compra, a cotação de compra no câmbio no dia do balanço? Ok? Essas coisas estão contidas na seção 11 da NBC TG1000. E na seção 30, efeitos de mudanças de taxas de câmbio. Enquanto eu não mencionar que isto é ou não aplicável, por exemplo, para microempresa, é porque tudo que eu estou falando vale para os 3 níveis de faturamento, ok? O que são equivalentes de caixa? São aplicações financeiras de até 90 dias, com imediata conversão em dinheiro e que não têm possibilidade de ganhos ou perdas significativas. Então, na realidade, quando você fizer o balanço, você não vai escrever caixa e bancos numa linha e equivalentes de caixa na outra. Não. Você vai escrever caixa e equivalentes de caixa, porque banco é entendido dinheiro na mão, então cash. Caixa e equivalentes. Muito bem. Exemplo de um equivalente de caixa: poupança, um CDB. Se você quer resgatar, é imediato. No máximo, dê mais um. Tá? E para o que alguém aplica em poupança, em CDB? Para o dinheiro não ficar parado. Pra, se der ganhar alguma coisinha, até a data de quitar um empréstimo, ou pagar um fornecedor, ou pagar metade do 13º, alguma coisa assim. Tá? Então, e o que não são equivalentes de caixa? Aplicação em ouro, aplicação em moeda estrangeira, criptomoeda, ações, etc. Se tiver aplicações nessas modalidades com a intenção de vender em menos de um ano, classifica como aplicação financeira de curto prazo. É a linha logo abaixo.
de caixa equivalentes. E por que que isso não é equivalente de caixa? Se eu posso converter rapidamente em dinheiro. Porque a possibilidade de ganho ou perda significativa é real. Criptomoeda, por exemplo, sobe e desce assim, muito rapidamente, e com ganhos e perdas expressivas. Idem para ouro, etc. Então, não são equivalentes de caixa, são aplicações financeiras de curto prazo. Vamos agora falar de contas a receber, que seria o próximo item das demonstrações. Segregar os recebíveis por natureza e data de vencimento. Eu tenho, por exemplo, recebíveis em moeda nacional e em moeda estrangeira. Eu vou ter que apresentar tudo junto, mas na minha contabilidade eu devo separar, e nas notas explicativas também. Eu tenho X em reais para receber de moeda estrangeira convertida na data do balanço. Data de vencimento. Esse é meu conto a receber, é de curto ou é de longo prazo? Se for recebido em mais do que 360 dias, vou contabilizar lá no longo prazo, ok? Quando trazê-los a valor presente? A norma diz que as contas a receber têm que ser contabilizadas pelo valor que seria à vista. Ah, mas à vista seria 100, mas eu vendi por 120. Na nota fiscal está 120, eu tenho 120 para receber. Você tem 120 para receber, porém 20 são receitas financeiras. Você está cobrando juros do teu cliente. Então, você não é uma instituição financeira, você tem que mostrar para quem lê o balanço que há uma diferença ali. Ok? Você só vai trazer a valor presente para vendas efetuadas, perdão, para recebíveis efetuados, para receberem mais do que 360 dias, ou seja, no longo prazo. No curto prazo, a não ser que a taxa de juros que você está aplicando é tão absurda, que você vendeu 100 e vai receber em 6 meses, vai receber 200. Se essa operação for significativa, traga valor presente e deixe nota, mas pouco prático. Recebimentos antecipados para entrega futura. O meu cliente já me pagou, digamos, 50% do serviço que eu vou executar. Ele me pagou adiantado, eu cobrei porque eu vou executar e depois ele eventualmente não me paga, ou eu preciso comprar o material, qualquer coisa assim. Não é receita de venda. Isto é recebimento antecipado de clientes. Isso é um passivo, ok? Ou uma coisa chamada recebimento antecipado para entrega futura, alguma coisa do gênero. Mas você não entregou, você não prestou o serviço. Portanto, isso é dívida. Se você não puder executar, ele vai querer o dinheiro de volta. Ok? Então, não é recebível. Aging, uma tradução meio literal seria recebendo, datando. Melhor assim, datando. O que é datando? É você pôr por data de vencimento. A gente já vai dar um exemplo. E fazer também a perda estimada com créditos de liquidação duvidosa. Vamos falar então o que considerar e como contabilizar. Vamos lá. Segregar os recebíveis por natureza e data. Como eu disse, curto e longo prazo. Por natureza, clientes nacionais, clientes no exterior. Atenção, a data de recebimento e efeitos de variação cambial. Se você vendeu em setembro e em dezembro você ainda não tinha recebido aquilo, em setembro talvez você tivesse direito a receber R$ 300. Em dezembro talvez seja 330. Há uma variação cambial aqui e você vai reconhecer isso como uma receita lá no teu resultado. Isso está na seção 30, efeito das mudanças de taxa de câmbio, ok? Mas você também pode ter outras contas a receber. Acordos de curto prazo. Tem uma empresa do grupo para a qual você emprestou algum dinheiro que vai pagar dentro do período. Empréstimos a receber um funcionário que pediu adiantado algum salário, alguns funcionários, se esse número for expressivo, você vai ter isso no plano de contas. Se for expressivo, você põe no balanço.
Se não, entra tudo em contas a receber. E aí, nas notas explicativas, também, se for expressivo, você explica o que é. Recebíveis de funcionários. Eu tinha posto empréstimos a receber como sendo de funcionário, mas esse empréstimo pode ser para um diretor, por exemplo. E adiantamento a fornecedores. Ao inverso, você pediu uma prestação de serviço, o cara pediu metade, você pagou, não recebeu pelo serviço, você tem um recebível aqui ou adiantamentos que você fez, a contrapartida disso saiu dinheiro do caixa, e isto ainda não é estoque, é apenas um adiantamento, ou não é imobilizado, seja lá o que for que você esteja comprando. Quando é que eu trago o valor presente? Como eu disse, o recebível é reconhecido com base no valor à vista, que normalmente é o valor da nota fiscal. Também, como eu disse, só se a taxa de juros estiver aí dentro, é absurda e irrelevante no resultado. Aquilo que é superior a um mês, por parcelado ou não, traz a valor presente. Quando o preço de venda à vista não é conhecido. Exemplo. Eu tenho um grande amigo que foi visitar na minha empresa, e passeando lá pela empresa, ele viu no canto uma máquina empoeirada, encostadinha e tal, que eu não uso mais mesmo. E ele percebeu que aquela máquina para ele podia ser útil. Ricardinho, está funcionando? Não, só que eu não uso mais, não fabrico mais tal coisa. Você não quer me vender? Só tem um detalhe, eu estou duro, eu toparia te pagar 25 prestações de R$10.000. Tá bom. Tá bom, eu ia vender para sucata, ótimo, tá? Fazemos um contratinho e tal. Se eu vou receber em 25 meses, tem juro aí dentro. Porque o valor do dinheiro no tempo, se eu fosse vender, se ele fosse me pagar à vista, provavelmente ele fosse me pagar menos. Opa, deixa eu voltar aqui. Provavelmente ele fosse me pagar menos. Então, como é que eu sei quanto seria o valor? Vai no teu banco com o qual você opera e diz para a gerente o seguinte: Maria, se eu quisesse pedir emprestado hoje um valor pelo qual eu pagaria de volta para o banco todo mês R$10.000, durante 25 meses, quanto é que você ia acreditar na minha conta? Eu ia pegar a taxa de juro dela de empréstimo, ia pôr na HP e ia dizer: bom, você me pagaria no final 250 mil, eu vou acreditar na tua conta 218. Ora, se eu sei o valor à vista, sei o PMT, que são os 10 mil por mês, sei o prazo, a taxa de juros, só apertar o botãozinho ali e eu já sei. Então eu trago o valor presente, que seria o valor à vista, a diferença, receita financeira. Ok? Muito bem. Um exemplo, então, de contabilização. Valor presente, 18 mil. Tempo, 18 meses. Taxa de juros, 1,5. Qual é o valor futuro? Vai ser 20.673. Como é que eu sei isso? Primeiro que eu, sabendo o valor presente, o tempo e a taxa, eu vou descobrir que o valor mensal é de 1.148,50. Se eu multiplicar 1.148,50 por 18 meses, eu vou encontrar os 20.673. Como é que eu contabilizo? Muito bem. Primeiro, eu tenho contas a receber de 20.673, só que eu tenho que separar o curto e o longo prazo. Então, eu tenho aqui no contas a receber R$13.782. Isso corresponde a 1.148,50 vezes 12. E aqui, no longo prazo, 6.891, que é o mesmo PMT vezes 6. Mas eu tenho que ter uma conta de juros a receber, é uma conta redutora do ativo. Eu sei que por mês, cada vez que eu recebo 1.148,50, tem um pedaço de juros aqui dentro, que é facilmente calculável a cada mês. No nosso caso aqui, por coincidência, são 148,50. Então, quando eu receber... sim, e a venda de produto pelo valor à vista, 18 mil. Ok? Eu tenho a receber 20.673, mas eu contabilizo a receita da venda pelo valor à vista, 18. Quando eu receber a primeira parcela, eu vou pôr no banco 1.148,30, vou reduzir 1.148,30 aqui do contas a receber
E como eu sei que aqui dentro tem 148,30, eu debito esses juros a receber e credito uma receita financeira. De forma que quando tudo for pago, eu terei recebido 18 mil, que é o valor do produto, e 2.673, que são as receitas financeiras. Aqui eu escrevi, se o valor à vista não for conhecido, eu já expliquei no slide anterior. Então, a ideia é a mesma, sem problema nenhum. O que é um aging? É a composição dos recebíveis por idade. Exemplo, vencidas e a vencer. De 0 a 30, 30 a 60, 30 a 60 a 90, e assim por diante, e 180 e mais que 180. E aqui a gente chutou alguns números. E a vencer, a mesma coisa, 0 a 30, 30 a 60, 60 a 90, tal, total. A empresa tem 739.600 a receber. Esse tem que ser o número que está no balanço, óbvio. Muito bem. Usando o eixo anterior, vamos calcular a perda estimada sobre esses créditos de liquidação duvidosa. No passado isso chama PDD, provisão para devedores duvidosos. Não é o devedor que é duvidoso, é o crédito, é o que você tem para receber. Então, o cara entendeu o seguinte, que tudo que estava vencido a mais de 180 ele não ia receber mesmo. De 120 a 180 ele tinha 18 mil. O escritório de cobrança diz que há uma boa possibilidade de ainda tentar receber 14. De 90 a 120, possivelmente receba 2. E de 60 a 90, embora tenha 45 e aí para mim, está tudo em paz. Então, a soma do que provavelmente não será recebido é 51 mil reais, ou são 51 mil reais. Veja, isso é estimado, isso não é real, mas eu tenho que contabilizar. Vamos lá. Momento 1. Eu tenho 739.600 para receber, está tudo direitinho, esse número está no balanço, e faço um débito nessa conta, em separado, não vou tirar direto não, eu tenho que mostrar, e tenho de mesmo valor, usando o GIG anterior, uma despesa comercial. Por que despesa comercial? Porque, teoricamente, não foi bem vendido, ok? Isso não é uma despesa administrativa, isso não é custo, isso é despesa comercial. Muito bem, então eu contabilizei em 31 de dezembro e estou dizendo para o meu leitor da minha demonstração, provavelmente, possivelmente, a gente não receba 51. No momento 2, o escritório de cobrança conseguiu receber 31 mil daqueles 58 e 51. Eu vou debitar 31 no banco e creditar o meu contas a receber, porque agora eu já recebi daqui de dentro esse valor. E a minha estimativa, ela estava errada, ela estava acima, ela estava superestimada. Eu vou tirar os 31. E se eu faço um débito aqui, eu faço um crédito na despesa comercial. Ora, quanto é que de fato, se for só isso que aconteceu no ano, quanto é que de fato eu perdi? Eu perdi 20. Então, está aqui. Quando eu tirei os 31, eu de fato não vou receber 20, e como eu sei que eu não vou receber 20, agora de fato eu abaixo, que não tem mais chance. Acredito de forma que eu vou tirar os 51, 31 já recebi, vou matar essa conta debitando os 20, e por diferença, crédito aqui, débito aqui esse verde é a diferença, quanto de fato eu perdi. Eu perdi 20. Então é isso que eu contabilizo. Ricardo, isso é dedutível? Não. Faça a contabilidade para o teu cliente. No LALUR, você ajusta para efeito de imposto de renda, não faça o inverso. Você não é funcionário público não remunerado. Okay? Você é contratado para fazer contabilidade para o teu contador, para a tua empresa, para o teu cliente. Então, ajuste o LALUR. Aqui você pode fazer. No LALUR ele não vai deixar. E assim, a gente termina o segundo tópico do primeiro módulo. Obrigado por estar conosco até agora e aguardo você para o terceiro módulo.